Eu não vi idade em mim, eu vi alegria. Eu sempre gostei de estudar sozinha, que foi uma das motivações dele, que ele me via estudando sozinha, né? E quando eu fui para o Esther Garcia foi muito importante para mim, porque lá tinha uma cultura forte dos bailes blacks, onde qualquer festividade que tivesse na escola, alguma equipe de som era convidada. Então misturou a primeira experiência de estar estudando no noturno, conviver com pessoas mais velhas que eu, e estar vivendo de perto mais ainda a massa curtindo a música preta. E o que me fortaleceu mais ainda é continuar escrevendo, porque eu conheci outras pessoas que também faziam rap. E a história da minha mãe estudar comigo os 3 anos de colégio é que a dona Rafa falou: por que você não tenta, mulher? Eu conheço aqui, eu falo com a diretora, e a gente tenta ver o que acontece. E aí minha mãe falou: olha, eu fiz o... Como é que era o nome, né? Madureza ginasial, artigo 91. Madureza ginasial, artigo 91, de ela fazer algumas eliminações de matéria. Eu já tinha um trabalho com a comunidade, eu já tinha um trabalho com arte, com cultura, já tinha feito parte do movimento feminista do bairro. Então eu conhecia muita gente já, né? Eu não acreditava que a escola pública me aceitasse por causa da idade. E aí eu conheci os adolescentes e assim, eles me acolheram com muito carinho. E no final de semana estava a classe quase toda na minha casa para estudar. Aí a gente montou uma biblioteca para consulta. Foi uma experiência ímpar, porque nós íamos juntos para a escola e voltávamos juntos com aquela turma e assim. Então ser professor é muito mais do que ser professor, né? Porque ele é aquele ser humano, em primeiro lugar, né? Esse ser humano que acolhe, que entende e que trabalha essa questão da compreensão entre os seres, né? Nós tivemos muitos professores maravilhosos. Tem 2 professores que para mim são destaques, né? Que é o professor Israel, que é amigo da família até hoje, e a professora Conceição. A professora Conceição é uma pedagoga que dava aulas de filosofia. E eu sempre me interessei por filosofia, então me aproximei muito dela. E ela realmente é uma professora espetacular. Eu sempre digo nos lugares por onde eu ando que o verdadeiro mestre, o verdadeiro amigo e o verdadeiro amor são aquelas pessoas que contribuem de uma forma tão relevante que nos ajudam a descobrir em nós aquilo que nós não sabíamos que tínhamos. Que as pessoas não têm dimensão do que é ter a oportunidade de estar na escola. Acho que as pessoas não têm dimensão da importância, os que não precisam. Porque tem já um outro formato de escola, tem um outro jeito de se pensar como unir os jovens daquele bairro, daquela sociedade, daquele local, para ter uma troca de saberes, ter as vivências, compreender não apenas o teu bairro, a tua cidade, o teu país, mas o planeta, porque se entende que esse jovem vai viajar o mundo, vai ter os prazeres de conhecer outras culturas, indo lá visitar essas culturas. Então ele tem um planejamento e um roteiro feito de ascensão, prosperidade, alegria, conhecimento. Aí mais uma vez a importância da professora e do professor, a importância de se entender a escola um lugar que você quer ir passar algumas horas, porque parece que você está longe da guerra. E todo mediador, ele precisa ter conhecimento acerca do próprio conteúdo que ele quer abordar, que ele precisa abordar, mas ele também precisa ter consciência da diversidade de uma sala de aula, das diferenças e de o quanto isso enriquece na construção do conhecimento. E o professor não pode nunca desprezar os saberes oriundos daquela comunidade, daquela cultura, das singularidades, da existência de cada ser que está ali para, junto com você, com o professor, no caso, a construir aquele conhecimento. Eu creio que a primeira coisa que nós precisamos é de uma base.
E essa base, ela pode ser a família, ela pode ser os amigos, ela pode ser as pessoas que gostam, que têm afeto por aquela pessoa. Porque se não houver uma base, a pessoa não se sente segura. E a insegurança impede qualquer caminhada, né? A pessoa insegura, a autoestima baixa, que a maioria de nós que vivemos nas periferias, nós sofremos desse mal, autoestima baixa, insegurança, porque o cenário que se mostra para nós nos leva para esse caminho. Resumindo, eu preciso ser amada para poder acreditar em mim e lutar pelos meus sonhos. Não desista de você, e às vezes uma pausa não quer dizer que está tudo acabado, porque o sonho não acaba. O sonho é para uma vida toda. Ser professor é encantar-se. Ser professor é devotar-se. Ser professor é conjugar-se. Ser professor é reinventar-se. Ser professor é doar-se. Ser professor é empenhar-se. Ser professor é professar alegrias às margens do rio do conhecimento. É mergulhar em suas águas, é navegar em sua correnteza, é a nado salvar a embarcação que conduz os guardadores de memórias. É sempre nessas águas navegar. Eu te amo. Obrigado. Você é essa professora maravilhosa. Segue os próximos.